Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do canal Estudar Kardec. E hoje, a nossa última parte do estudo sobre a importância do estudo na casa espírita. Nós pensávamos que seria em 3 vezes, chegamos a 5. Mas fizemos vídeos curtos, pequenos, para você não ficar cansado, né? Como disse no estudo anterior, né? Lá, o relato do nosso irmão, preguiça de média é coisa séria, hein? E hoje a gente vai falar sobre o mesmo tema e é um texto que foi extraído do portal Casa do Espírito Nova Era, como eu já tinha falado lá no vídeo anterior, que a gente talvez fizesse. Ele foi postado em 27 de fevereiro de 2017 e foi atualizado em 28 de 8 de 2020 pelo nosso querido irmão Edu Medeiros. E vamos lá ao trabalho do Edu, que é um trabalho pequeno, não é muito grande, e esse vai ser o vídeo menor, tá? Mas eu creio que vocês vão aproveitar bastante o que aqui a gente vai falar para vocês. E ele começa assim, ele começa bem, eu adoro esse pedaço. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5. Para quem não sabe, está lá. E você veja bem que a segunda instrução que Kardec nos dá é a importância do estudo, instruí-vos. Você tem que ter conhecimento. Você tem que conhecer o que você está fazendo. Até para poder depois divulgar. Não é? A gente fazer a divulgação do nosso trabalho espírita. Que o melhor meio de levar o conhecimento do Espiritismo aos outros é a sua divulgação. E começa assim: este é o chamado contido em uma das principais obras espíritas escritas por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, em que são considerados livros essenciais para o estudo da doutrina espírita. Quais são? Primeiro, Kardec cita e eu acompanho ele, endosso o que ele falou, né? Primeiro livro, O que é o Espiritismo. Segundo livro, O Livro dos Espíritos. Terceiro livro, O Livro dos Médiuns. Quarto livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Quinto livro, O Céu e o Inferno. Sexto livro, A Gênese e seus Milagres. E depois, Obras Póstumas. Essa é a sequência que se deve ter para um bom estudo, um estudo completo, que fazendo-se com seriedade e contínuo, você vai aprender muito. E depois fica nas reciclagens. Material para estudo não falta, aliás, diz ele. Hoje em dia é muito mais fácil estudar o Espiritismo do que na época em que o movimento chegou no Brasil. Por quê? Porque nem todo mundo tinha condição de adquirir o livro. E ele veio em francês. Nem todo mundo sabia falar francês.
Alguém teria que traduzir. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele foi disponibilizado em francês. Depois que vieram as traduções. Ele diz aqui: é importante ressaltar que hoje em dia, nos centros espíritas, as facilidades do estudo doutrinário incluem um método sistematizado em grupo, o qual é mais eficiente que um estudo individualizado. Quando ele fala em sistematizado, não é estudar a apostila ESD. Não é estudar a apostila ESD. Ela tem o seu valor, tem sua importância, eu já vou dizer. Mas é estudar esses livros que eu acabei de falar para vocês. E, se possível, nesta ordem, porque um depende do outro. O livro que é o Espiritismo, ele dá um apanhadozinho geral para a gente ter uma ideia e uma noção. Onde Kardec faz perguntas, fizeram perguntas para Kardec, ele respondeu lá para o padre e para várias pessoas. E a gente tem uma noção. E depois vem o livro principal de todo o Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos. Essa é a base. É em cima dele que se constrói o conhecimento para os outros livros. É o Livro dos Espíritos. Esse é imprescindível. Que falte estudo dele. Porém, ele diz aqui, vou repetir, importante ressaltar que hoje em dia os centros espíritas, as facilidades do estudo doutrinário incluem o método sistematizado, em grupo, o qual é mais eficiente que um estudo individualizado. Porém, quem não conhece os métodos sistematizados do estudo da doutrina espírita, presume de forma equivocada que aquele que quer iniciar o estudo do Espiritismo deva ser possuidor de conhecimento profundo dos mesmos fatos, que não é verídico. Você tem que estudar e tem que estudar os livros da codificação. É isso que ele está dizendo para a gente. As obras fundamentais de Allan Kardec, que muita gente equivocadamente chama de obras básicas. Básica, não. Fundamentais. Básicas são outras. Pegue o dicionário e veja a diferença das duas palavras. Aí você vai entender o que eu estou dizendo. É óbvio que aquele que já possui um certo conhecimento terá mais facilidade na compreensão ampliada sobre os ensinamentos contidos dentro da doutrina espírita. Entretanto, não quer dizer que aqueles que têm pouco conhecimento sobre o tema, que queiram iniciar os estudos e não consigam acompanhar o que está sendo transmitido aos demais membros do grupo. Eis os principais motivos que apontam o estudo em grupo como mais eficiente do que o estudo individualizado, ressaltando ainda que o estudo em conjunto é mais proveitoso que o estudo solitário, tendo em vista que o mesmo permite a troca de experiências, aonde a gente troca ideia com os outros amigos que estão ali compondo o grupo, cada um fala uma coisa, cada um diz aquilo que ele entendeu, que ele raciocinou, que ele acha que é relevante. E essa troca é importantíssima, porque por muitas vezes podemos estar equivocados e outro irmão, já com conhecimento maior, nos livra desses equívocos. Então estudar em grupo é isso, sem pressa, sem correria, sem agrupar perguntas. É ler todas, uma por uma. Já falei aqui nesse estudo aí, dessas 5 lives, que hoje eu estou reciclando na Casa Espírita o estudo do Livro dos Espíritos, e por muitas vezes, em 1 hora de estudo, a gente lê 2 perguntas, às vezes até uma, e fica nela durante essa 1 hora.
cada um tendo a sua oportunidade de se expressar, de falar, de contar o que entendeu. Gente, é muito legal. É muito, 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 muito bom. Do que aquela coisa engessada de eu falo, você escuta. Ponto. Isso parece até outros irmãos de outros segmentos religiosos que a gente tem aí. Que só um fica lá falando e todo mundo balançando a cabecinha. Parecendo aquele bichinho do presépio. Enxergar a importância do estudo da doutrina espírita, principalmente conjunto, não é coisa de agora. Pois se voltarmos à época de Jesus, nos centros de culturas evangélicas dos templos apostólicos, as cartas de Paulo de Tarso aos cristãos de várias comunidades eram lidas e trocadas para a elucidação de elucidações devidas. E o primeiro culto do Evangelho no lar, na casa de Pedro, mostra a importância do estudo em família. Revivendo o cristianismo puro, nos centros espíritas têm mantido estudos sistemáticos destinados a clarear o pensamento religioso e traçar diretrizes à vida espiritual. Muito legal, muito legal. O estudo na casa espírita, ou estudo em grupo, em outro lugar qualquer, é muito importante. É melhor do que estudar sozinho. Diz ele, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância do reino do Espírito. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima, à frente do universo da vida, deve e precisa estudar. Livro Estude Viva, ditado pelo Espírito de Emmanuel, capítulo Na Escola da Alma. Leiam lá. Tem PDF. Livro Estude e Viva, ditado pelo Espírito de Emmanuel, capítulo Na Escola da Alma. Eu não vou dar dica não. Vai lá, baixa, ou abre ali no PDF, dá um Google e leia esse trecho lá. Se não quiser ler todo o livro, eu acho até legal ler todo o livro. Mas leiam esse, principalmente esse que eu estou falando aqui agora. Na Escola da Alma, do livro Estude Viva. Repeti 3 vezes, hein? Devemos, portanto, estudar e, de preferência, em grupo ou em um centro espírita. Às vezes as pessoas perguntam, mas como estudar em grupo e em centro espírita? Você fala, para estudar lá no centro espírita? Não. Gente, só um minutinho que a minha cadeira está prendendo aqui. Pronto. Não. Eu estudei por muito tempo na casa de amigos. A gente tinha um grupo, estudamos lá durante 1 ano e meio. Depois ele se mudou, foi para um lugar bem mais distante. Nós perdemos aí esse vínculo, né? Alguns não podiam se deslocar até lá onde ele estava e coisa e tal. E foi aí que nós começamos a estudar com um amigo que participava desse grupo, que ele teve a seguinte ideia, peraí, eu tenho um salão, eu sou barbeiro, cabeleireiro, e segunda-feira a gente não abre o salão, isso é de praxe, não abrir o salão segunda-feira. Que tal a gente estudar lá? Pô, cara, legal, se você está dando esse espaço pra gente, por que que não? Ficamos lá somente 6 anos estudando. E aí ele também teve que mudar, e cada um aí tomou um rumo, alguns se mudaram, outros vieram a desencarnar, e por aí afora foi. E eu hoje voltei para a casa espírita, porque a gente não encontra mais esse tipo, é muito difícil, aqui no Rio de Janeiro é difícil encontrar esse tipo de grupo.
que estude em lugar que não seja a casa espírita. E aqui ele põe aqui um outro pedaço que ele extraiu. De outro lugar, ele diz assim: ora, para conhecer, devemos, portanto, estudar de preferência em grupo ou em um centro espírita. E vem aqui, trazido também de lá da revista, alguns itens, pequenos itens, 1, 2, 3, que nos traz algumas dicas muito legais. Perseverança e seriedade. Acrescentemos que o estudo em uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas nova e grande, não pode ser feito proveitosamente senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenção e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Pessoas que conhecem, pessoas que entendem mais do que eu, que entende mais do que vocês. É com eles que a gente vai estudar. É com eles que a gente vai aprender. Saber igual a mim ou menos do que eu estou fora. Não podemos classificar assim os que julgam a priori, levianamente, sem terem visto tudo, que não imprimem aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade e recolhimentos necessários. Tem que haver isso. O estudo tem que ser contínuo, tá? Tem que ter uma regularidade, toda terça e quarta, toda quarta e quinta, tantas horas. Tanto o estudo quanto a palestra nos é esclarecido por algumas federativas, e eu concordo com algumas dessas federativas, que tanto um quanto o outro deve ter no mínimo 1 hora e meia para ter um melhor entendimento daquilo que foi dito. Isso foi pesquisado, isso foi estudado. Eles não falaram isso porque veio na cabeça. Dizem, eu não conheço, não sei quem foi que falou, que algumas entidades também recomendam que tanto o estudo quanto a palestra espírita, ela deve ter no mínimo 1 hora e meia para se ter uma boa compreensão. Então, que esse dia seja reservado, esse espaço de tempo, para se fazer esse trabalho. Outros trabalhos se fazem outros dias, ou fazem depois do horário, sem correria e sem pressa. Que eu acho que vai ter uma melhor compreensão. Eu vou repetir. Que não imprime aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade, nem o recolhimento necessários. E menos ainda aos que não diminuam a sua reputação de homens de espírito. Esforçam-se por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, assim considerada por pessoas cujo saber, caráter, convicções merece a consideração dos que se prezam de urbanidade. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se dá a ele. Devemos admirar-nos de não obter respostas sensatas a perguntas naturalmente sérias,
quando as fazemos ao acaso e de maneira brusca, em meio a perguntas ridículas. É diferente, não é? Eu aqui estou fazendo estudo e eu não tenho como mostrar a vocês. Eu, quando vou fazer esse estudo em determinado lugar, eu levo até algumas imagens para mostrar que eu não gosto desse negócio de data show, eu gosto de papel show. Data show eu não gosto muito não. Mas até que eu vou levar dessa vez. Eu não ia, mas vou. Para brincar com as pessoas, mostrarem a importância de alguns detalhezinhos, fazendo perguntas. Mas perguntas que não afetem a quem está ali ouvindo. Não estou ali para constranger ninguém. Porque eu, de fato, isso que eu vou fazer, vou levar para fazer, vou mostrar algumas imagens, eu também aprendi há pouco tempo. Como eu sei que muita gente, às vezes, desconhece. Se eu mostrar a imagem, o que é isso? Quem é esse? Não estou constrangendo ninguém, eu também não sabia. Vim saber depois. Mas é um modo de mostrar às pessoas que elas devem ir à busca do conhecimento. E foi o que eu fiz. Quem era fulano de tal? Sei lá. Aí dá lá o Google, como costuma se dizer, né? E vê quem é a pessoa, o que ele fez, o que ele trouxe de bom. Isso é conhecimento, gente. Isso é importantíssimo. Não, é só estudar o que Kardec escreveu. Tá. Eu acho que é legal. Quem foi Kardec? Você sabe? Você leu a vida dele, a biografia dele? Não? Tipo essa daqui, ó. Que eu acho a melhor, de Marcel Souto Maior. Você sabe da vida dele? Sabe o que ele fez? Além de trazer a codificação? Não deveria saber, porque eu sei que a sua resposta foi não. Não sou adivinho, mas eu sei que a resposta muitas vezes é não. Eu já perguntei isso há pouco. Todos conhecem por inteiro a biografia? Não. Tem uma pessoa que conhecia. Foi o método que mais conheceu Kardec, que mais soube medir Kardec. Conhecia tudo da vida dele. Tudo! José Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. Ele tanto estudou bem e profundamente as suas obras, quanto a sua biografia. O apóstolo de Kardec. Divergências de linguagem. Este é um ponto capital, cuja aplicação obteremos pelo estudo. Eis porque dizemos que estes estudos requerem atenção contínua, observação profunda e, sobretudo, como aliás todas as ciências humanas, a continuidade e a perseverança. Não entendi, vou ler de novo. Não entendi, vou perguntar outra vez. Necessitamos de anos para fazer um médico medíocre e 3/4 partes da vida para fazer um sábio. Que legal! Mas quer-se obter alguma coisa, quer-se obter em algumas horas a ciência do infinito? Que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Liga-se a todas as questões metafísicas, de ordem social e todo um mundo que se abre diante de nós. Será de espantar
que exige tempo, e muito tempo, para a sua realização? Pergunta ele. E fica aí a pergunta para vocês também. Façam uma reflexão sobre isso. E, encerrando aqui essa parte de lá, diz assim: preencher os vazios no espaço. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos e os conhecimentos que esses ensinamentos encerram são muito sérios, para serem adquiridos por outro modo que não por um estudo profundo e continuado feito no silêncio e no recolhimento. E fica aqui o nosso agradecimento ao Edu Medeiros e aos nossos irmãos que nos trouxeram aí sabiamente esse trabalho. E aqui eu fiz um apanhadozinho. Fui eu que andei catando aí algumas coisas que eu acho que é importante a gente saber também. Que diz assim: o que deve se estudar no Espiritismo? Emmanuel, o mentor saudoso de Chico Xavier, parece nos ter colocado essa ferida, chamando a nossa atenção. Conversamos-nos de que é necessário. Vamos lá, minha gente, prestem atenção. Depois, se quiserem, passem o vídeo devagarzinho e anotem isso no papel. Sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. É claro que aqui não se prega o endeusamento a Kardec, não é isso. Porém, é inquestionável a necessidade de se conhecer profundamente as suas obras, uma vez que elas tratam de instruções dadas pelos espíritos superiores sobre a direção do Espírito Verdade. Que dizem algumas pessoas, não sei se afirmam ou não, mas se foi bom, ou melhor, ótimo, se não foi, está excelente, porque o espírito que orientou Kardec, que deu esse nome chamado verdade, não é espírito de verdade, como todo mundo fala, mas espírito verdade é o nome dele. Eu não me chamo de Jorge, eu me chamo Jorge. Ninguém põe um D na frente do seu nome. De Paulo. De João. Quando perguntaram a ele o nome dele, ele disse: eu me chamo Verdade. Então esse é o nome dele. Espírito Verdade. Não tem nada de D. Sai daí, D. É igual a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Muitos falam como? O que é Deus? Que o. Para que esse artigo aí? Não tem esse artigo, não existe isso no livro original. É que é Deus. Que é Deus. Sem o O. Mas aí o brasileiro tem que meter o bedelho dele e mexer nas coisas, né? E mexe errado. Não vamos aqui entrar em detalhe, porque não é esse o nosso assunto. Mas é para vocês aprenderem também. José Herculano Pires, que segundo Emmanuel foi o melhor método que mediu Kardec, por sua vez alertava. Olha só quem que deu esse título a José Herculano Pires. Emmanuel, gente. Não é pouca coisa, não. O melhor método que mediu Kardec. O cara que estudou a vida do homem. Quem conhecia o baixinho era Herculano. E esse amigo aqui, o Marcel Souto Maior,
trouxe-nos. Olha aqui, gente, olha a grossura desse livro. Aqui está a vida. A biografia. A biografia. Olha aqui. Aí você sabe somente que ele chamava-se Hippolyte Léon Denis Rivail, muitos ainda também nem sabem, e que ele nasceu em Lyon, que muitos também ainda não sabem. E ponto. Alguns já até aumentam um pouquinho e dizem, ele foi casado com Emily. É, legal. Ele era professor disso, daquilo, um pedagogo fantástico. E o resto? Precisamos estudar Kardec intensamente de assimilar os ensinos das obras fundamentais, de mergulhar nas páginas de ouro, da Revista Espírita. Muita gente não conhece, desconhece essa fantástica obra, acho que é 14 volumes, 12, 14 volumes, fantástica. Eu ainda não li toda, não tem como agora, nessa altura da vida, né? Porque eu entrei há não muito tempo no Espiritismo, mas sempre que eu quero eu vou ali, eu tenho aqui 2 já, vou ali dar uma olhada, busco informações, que tem toda ela baixada aqui em PDF, mas livro físico eu só tenho 2. De mergulhar nas páginas de ouro da Revista Espírita. Não apenas lendo-as, mas meditando a profundidades e descobrindo nelas todo o tesouro de experiências, exemplos, ensinos e moralidades que Kardec nos deixou. Fantástico a Revista Espírita. E aqui vem uma frase do meu mentor encarnado. O Espiritismo não se calça nas manifestações espirituais. Ele se calça na filosofia advinda dessas manifestações. Ele se calça na racionalidade do entendimento sobre a vida, na fé raciocinada. Assinado Simão Pedro de Lima, meu grande amigo, meu mentor encarnado, quem eu não dispenso leituras e estudos semanais. Ok? E aqui a gente encerra o nosso trabalho. Na bucha, passamos aí 3 minutinhos do programado. E fica em todas as lives, vai ficar lá o nosso e-mail, que é por lá que a gente trabalha. Dúvidas, quiserem tirar, lá. estudandokardekrj@gmail.com. Vai aparecer para vocês aí na edição, assim que eu fizer a edição, eu sempre mando colocar. Eu peço para colocar. Eu peço para mim mesmo, que sou eu que faço. Eu coloco o... Mas quando eu não posso fazer, que alguém vai fazer, eu peço para colocar. Sempre lá no finalzinho, fica lá, parado lá, o nosso e-mail. Dúvidas podem escrever para a gente, podem fazer críticas, que é legal, podem dar sugestões, que é muito bom, podem mandar informações, podem pedir para a gente postar alguma coisa de vocês, que a gente posta no canal, é de graça. Aqui é o dai de graça, que de graça nós recebemos. Eu não estudo para montar livrinhos e fazer palestras e cobrar, como alguns fazem. São grandes conhecedores do Espiritismo, mas hoje aprendem mais coisas, em vez de dividir com as pessoas, fazem cursinhos para cobrar e ganhar um dinheirinho. Mas Jorge, ele estudou, eu fico com a frase: dai de graça o que de graça recebeste. Um forte abraço, um beijo enorme no seu coração, até um novo encontro, que traremos aí outros trabalhos, outras coisas.
biografias, vamos trazer biografias. Nós estamos fazendo um trabalho também de Herculano Pires, que ele tinha um programa de rádio muito bacana, e eu tenho lido alguns textos dele e vou divulgar esses textos lá do Herculano Pires. Já temos até algum texto desse pronto, e a gente pode, eu já vou dizer para vocês, quer ver, me dá só um minutinho, que eu vou pegar aqui, No Limiar do Amanhã, tá? São textos das gravações de Herculano Pires, que a gente está trazendo aqui para áudio, com a minha voz, que com a dele é muito melhor, porque ele tinha um baita de um vozeirão, mas para trazer conhecimento para vocês também, ok? Um beijo enorme no seu coração, fique com Deus, que Deus abençoe o teu lar. Estude, é muito bom. Vale a pena a gente voltar com esta bagagem. Não outras. Outras a gente deixa por aqui, que a gente vai jogando fora. Mas essa do conhecimento a gente tem que levar com a gente para quando voltar outra vez, já voltar com ela embutida no pensamento, ok? Tchau, tchau, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até breve. Não se esqueçam, espiritismo sem estudo, espiritismo sem Kardec é espiritismo sem qualidade. Fui! Forte abraço!